ódio, ele é um sentimento universal, como o amor. Então é difícil nós falarmos num ódio específico de determinado povo, ou de determinada tribo, ou de determinada nação. Todos nós podemos sentir ódio. O interessante do ódio é que ele é um sentimento consequencial, ele não é um sentimento primário. O ódio, na verdade, ele surge de um primeiro sentimento, que é o ressentimento. Eu acho que é interessante nós buscarmos em dois componentes culturais a raiz do ódio. O primeiro componente é a mitologia. Então, se nós buscarmos, por exemplo, na mitologia grega, a raiz do ódio, ela vai estar na deusa Ares, que é considerada a deusa da discórdia, a deusa do ódio. E por que ela odeia? Por que ela sente ódio? Basicamente, porque ela sente ressentimento. Porque para ela não é bonita, ela não é bela o suficiente para que sua mãe gostaria ou julgaria que fosse necessário. Diante desse decréscimo de beleza que ela sente, que ela deveria ter, ela sente basicamente ressentimento. O segundo ponto que nós citamos é a psicologia. Se nós voltarmos à psicologia, os estudos de psicologia individual, por exemplo, eles detectam exatamente isso, que a pessoa que sente ódio, ela sente ódio porque ela se sente rebaixada, se sente recalcada, ela se sente invisível, se sente desprestigiada em relação a um indivíduo, a um grupo, uma coletividade. E esse ódio individual, ele pode se transformar num ódio coletivo se você observar uma certa dinâmica em que um determinado grupo se sente desprestigiado em relação a outro grupo. O ódio, ele é um sentimento que ele traz resultados imediatos. Ao contrário do amor, que produz uma construção gradual e a longo prazo, no mínimo médio prazo, onde você colhe o produto do que você semeou muito depois dos atos que você praticou, aqueles atos construtivos, né? O amor, ele é um sentimento de construção social, não só individual. O ódio, ele é o oposto. Ele te traz resultados imediatamente, instantaneamente. Então, uma analogia que eu costumo utilizar é a seguinte: uma criança construindo o seu castelinho de areia na praia, se ela quiser fazer um bom castelinho, ela vai levar no mínimo alguns minutos. Mas, para o seu amiguinho, espírito de porco, ele destruir o castelinho, ele vai fazer isso em décimos de segundo. Então, levando isso tirando essa metáfora infantil para um espectro mais amplo, vamos imaginar dentro de uma sociedade, aquele sujeito que sempre foi desprezado, que no mínimo se sentia desprezado, que se sentia invisível para toda uma camada da sociedade, ele vai conseguir uma atenção instantânea utilizando o ódio em seu favor e em desfavor do resto da sociedade. Então, você construir um prédio, você vai levar meses, anos, mas você produzir cadáveres, você produzir fogo, você produzir destruição, você pode produzir isso para já. E você vai conseguir uma atenção instantânea da sociedade. Então eu diria que o ódio e o amor, eles produzem, na verdade, o seguinte dilema. Com um, eu vou conseguir ser bom, eu vou conseguir ser respeitado talvez por um grupo pequeno de pessoas, porque o destino da maioria de nós é sermos anônimos. Com o ódio, eu posso conseguir ali os meus 15 segundos de fama, eu posso conseguir atenção imediata e eu posso não ser bom, mas eu posso me sentir poderoso. Então, entre o ódio e o amor, um permite que eu seja bom e o outro permite que eu seja poderoso. Como a raiz do movimento diz, as fates nada mais são do que feixes que se unem e formam uma única vara, exige uma coesão máxima. Não pode haver nenhuma rebarba. Se houver uma rebarba, vai ser passada uma grosa para que nós tenhamos apenas uma vara. Então é um movimento que não admite meio termo. É um movimento que cria toda uma dinâmica de nós contra eles. Se você não está com nós, você faz parte do eles. Logo, você está contra o nosso movimento. Uma boa analogia, uma boa metáfora para exemplificar o fascismo e como ele exige que você, indivíduo, se amolde
a essas varas, que se tornam uma só, é o leito de Procusto. Na mitologia, Procusto era um bandido que, além de ser bandido, era um sádico. Então ele tinha uma cama com seu tamanho. Quando ele sequestrava ou, enfim, pegava uma vítima, ele levava até a cama dele e testava. Se a vítima fosse menor do que a cama, ele a esticava com toda a crueldade possível. Se a vítima fosse maior do que a cama, ele amputava as suas pernas. O fascismo é igualzinho. Se o indivíduo não se dobrar ao movimento, não se moldar ao movimento, ele vai ter a sua existência amputada. Não existe uma resposta definitiva para esse assunto. Senão não teria nem escrito o livro. Recomendo que as pessoas confiram o livro, as ideias. Mas, em rápido resumo, para alguns historiadores, o fascismo, de fato, ele teria sido morto com a Segunda Guerra. Todas as nações fascistas foram derrotadas pelos aliados, mas existem alguns questionamentos, existem algumas evidências de que o fascismo não morreu. Fazendo uma analogia com Lavoisier, né, que dizia que nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma, ou até com a teoria da seleção natural do Darwin, me parece, nós temos algumas evidências de que o fascismo ele sobrevive de alguma forma, não com a virulência de antigamente, não de forma orgulhosa, explícita como antigamente, mas nós temos na sociedade alguns sinais de que o fascismo se adaptou, talvez tenha selecionado cepas menos agressivas, mas ele estaria presente, não como uma política de Estado, mas possivelmente como uma política de indivíduos. Então nós temos alguns exemplos que nos fazem crer que pelo menos elementos do DNA fascista, elementos fascistoides estão presentes na nossa sociedade. Homofobia, misoginia, perseguição de minorias, xenofobia, nacionalismo crônico e até o que alguns historiadores chamam de neofascismo ou pós-fascismo, que seria a adoção de políticas populistas de uma forma explícita e proposital por alguns líderes políticos mundo afora. Essa é uma questão muito delicada e Nietzsche, por exemplo, dizia que quando você combate monstros, você deve tomar muito cuidado para você não se tornar um monstro também. De fato, o fascismo como uma filosofia ardente, como um movimento que propaga fogo, propaga incêndios, né? O próprio ódio é um sentimento muito vulcânico nesse sentido. Você não pode combatê-lo usando fogo, porque fogo não combate fogo, o que combate incêndio é a água. No entanto, nós temos que tomar cuidado, porque é um embate entre tolerância versus intolerância. Se a tolerância permitir que a intolerância tenha espaço para trabalhar, né, para se espalhar, para disseminar a intolerância, obviamente, como dizia já o paradoxo de Karl Popper, a intolerância vai usar a tolerância para corroer, né, um regime democrático por dentro e vai prevalecer a intolerância. Então eu entendo que quando o fascismo ele está agindo de uma forma a ameaçar vidas, ameaçar ideias que são muito caras a um arcabouço da sociedade, é preciso sim haver algum nível de enfrentamento e, claro, sempre utilizando a lei. Isso a curto prazo. A longo prazo, o fascismo não pode ser combatido dessa forma. Ele realmente tem que ser combatido com ideias, com diálogos, demonstrando que aquele ganho imediato que as pessoas têm com a prática do ódio, com a prática da intolerância, ele é muito pequeno, ele não é construtivo e ele não vai permitir que uma sociedade plural, mais rica no sentido cultural e econômico, seja construída a longo prazo. Descubra como o ódio viraliza.